Olá pessoal, vamos fazer hoje duas questõezinhas, tá? Bem simples, mas que induzem qualquer pessoa ao erro, principalmente essa segunda questão. Essa segunda questão, inclusive, eu tenho visto muito aí nas redes sociais, e grande parte tem errado na resposta. Então, a primeira também, embora seja simples, muita gente também erra. Então, vamos fazer as duas questões e até o final da aula tenho certeza que vocês vão conseguir matar qualquer pergunta desse tipo daqui para frente. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro. Sou professor de matemática e física e engenheiro aqui no Japão, e entre uma aula e outra produzo vídeos aqui no YouTube exatamente para atender os alunos de todas as partes aí da língua portuguesa. Aproveitando aqui, eu peço aí a todos que quem ainda não se inscreveu, inscreve aí nesse canal. Se gostarem do exercício, da didática, deem um like nas questões que vocês gostaram e deixe ativado o sininho para estar recebendo todas as minhas aulas, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, vamos lá. Bem, essa primeira questão aqui, gente, a maioria erra nessa regrinha de 3 simples por uma questão de misturar conceito. Conceito de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Então, tomem bastante cuidado quando se depararem com exercícios desse tipo. Por isso que eu insisto que vocês sempre assimilem ou procurem assimilar aquela regrinha da flechinha, e vocês já vão ver como simplifica a nossa vida quando você entende aquela regrinha. Como eu fiz na aula anterior, no vídeo anterior, eu vou estar indicando aqui no alto, ok? Então vamos lá. A maioria faz o seguinte: quando você se depara com um exercício assim, a maioria escreve lá: 14 pedreiros constroem uma casa em 180 dias. 10 pedreiros constroem a mesma casa em X dias. E aí, você multiplica lá em cruz, né, como está acostumado, então fica 14 vezes X é igual a 180 vezes 10. X igual a 1.800 dividido por 14, que vai resultar em 128, aproximadamente, né, 128. Aí, eu te pergunto, como é que uma equipe que tem 14 pedreiros leva 180 dias e 10 pedreiros fazem em menos tempo, 128 dias? Só se eles forem meio ninja, né? Porque não tem como eles fazerem mais rápido, porque a gente sempre supõe em exercícios desse tipo que todos os pedreiros trabalham no mesmo ritmo, com a mesma capacidade de trabalho. Então é impossível fazer esse cálculo, né, dessa forma aqui. Então, para esse caso aqui, presta atenção aqui que vocês vão entender bem facilmente. Olha só, é uma regra de 3 simples, tá? Mas em qualquer regra de 3 simples, se vocês se organizarem, vão conseguir. Escrevam aí, ó, pedreiros numa coluna e dias numa outra coluna aqui. No primeiro caso, são quantos pedreiros? 14 pedreiros. Quantos dias levaram? 180 dias. No segundo caso aqui, que é a pergunta, 10 pedreiros e quantos dias? X dias. Bom, então vamos fazer o seguinte. Lembra, quem assistiu a outra aula, a aula anterior, vai lembrar aqui da flechinha. Você vai colocar onde é que está o X da questão. Está aqui no dias. É a quantidade de dias que ele quer saber. Então, a pergunta está aqui. Então, na coluna da pergunta, você coloca uma série cujo sentido tanto faz, cada um escolhe o sentido que quiser, ou para cima ou para baixo. Como na aula anterior eu fiz para cima, eu vou fazer isso aqui para baixo. Muito bem, agora você vai fazer a pergunta aqui. Como eu só tenho mais uma coluna aqui, eu vou comparar essa coluna com essa coluna aqui da pergunta. 14 pedreiros faz a casa em 180 dias. 10 pedreiros vai fazer em mais dias ou menos dias? Aí você tem que ficar atento a essa lógica. Ora, se eu sei que as equipes trabalham no mesmo ritmo, cada pedreiro tem o mesmo ritmo, é claro que 10 pedreiros vai fazer em muito mais dias, concorda? A primeira equipe, que é 14, na verdade 40% a mais, ele fez em 180 dias. É claro que se a equipe diminuiu, ele vai levar mais tempo para fazer a casa. Então, olha só, daqui esse X aqui com certeza vai aumentar, vai ser acima de 180, concorda? Então daqui para cá vai aumentar o valor. Ao passo que a quantidade de pedreiros diminuiu, ó, de 14 passou para 10. Então existe uma inversão nesse caso. Então eu digo que essa grandeza é inversamente proporcional. Quando você tem em conta disso, basta você fazer então a nova flechinha para cima, porque ela contraria. Enquanto um diminui, o outro aumenta. Se ambos diminuíssem ou ambos aumentassem, aí
aí as setas seriam o mesmo sentido, ok, gente? Quem escolheu a seta para cima, lógico que aqui vai ser seta para baixo, vai ser sempre o inverso. Muito bem, agora é só fazer essa conta que é bem simples, tá, gente? Copie a coluna da pergunta, que é o dias, né? Então, 180 sobre x é igual a quem? A outra coluna. Só que, como a flechinha está contrária, no sentido contrário do problema, você inverte a fração. Então, fica 10 sobre 14. Se as duas flechinhas tivessem o mesmo sentido, você copiaria normalmente a fração sem inverter. Entendido? Agora sim, agora você pode fazer cruzamento nesse caso aqui, tá? Então vai ficar 10 vezes x igual a 14 vezes 180. Logo, x igual a... Observe que eu não vou fazer essa conta ainda, tá, gente? 14 vezes 180, o 10 está multiplicando, vem para cá dividindo. Corta esse zero, ficou só 1 aqui embaixo. Então, em cima vai ficar x igual a quanto? 14 vezes 8, que vai dar 252 dias. Entenderam, gente? Você viu que é bem simples, né? Então, o segredo está na flechinha. Se você fizer a flechinha corretamente, você não tem como errar. Vou citar aqui um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Vou fazer rapidinho aqui. Um exemplo, tá? Um carro percorre uma distância de 100 km em 1 hora. Quantas horas ele levaria para percorrer 400 km? Bom, nesse caso, ele faria em 1 hora. Então, eu falei hora e quilômetros, tá? Em 1 hora ele percorre 100 km. Eu quero saber em quantas horas levaria para fazer 400 km. E aqui é o x, né? Então, observe bem. Se você tem um carro a uma velocidade constante, tá? No caso aqui 100 km por hora. Ele faz em 1 hora, para ele percorrer 400, é lógico levar mais tempo, não é isso? Vai aumentar o valor de x. Ora, se eu adotar o x aqui para cima, essa flechinha, daqui para cá, olha só, daqui para cá aumentou, e daqui para cá eu sei que vai aumentar também, porque levou 1 hora para percorrer 100, levará, ok, até a gente já sabe, né? Vai levar 4 horas, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe. Então, nesse caso, adotei para cima. E você já sabe que vai aumentar aqui. E aumentou aqui. Ora, se ambos aumentam, o sentido da flecha será a mesma. A flechinha é somente um parâmetro para você comparar, tá? Não tem nada a ver com o valor. Bom, nesse caso, como ambos são para cima, então você faria 1 sobre x igual a 100 sobre 400, sem inverter essa ordem. Esse 2 zero corta. Ora, se 1 é igual a 1, x é igual a 4. X igual a 4. Eu já sabia disso aqui. Entenderam, então, a diferença? A maioria erra porque calcula uma regra de 3 simples sempre como se fosse diretamente proporcional. É errado. Por isso que, independente de seja diretamente ou inversamente, utilizem as flechinhas que você não vai errar mais nenhuma questão desse tipo. Beleza? Então vamos para o exercício 2 agora, que é a mancadinha que a maioria erra. Vamos lá. Bom, pessoal, essa questão 2 aqui, que eu tenho visto até muito aí na rede social, leva o estudante ou até o curioso, né, que quer resolver, que é uma questão de lógica, é induzida ao erro. Vamos ver por quê. Olha só, esse exercício aqui trata-se de um exercício de regra de 3 composta. Então, ao invés de 2 coluninhas que a gente fez agora na primeira questão, ela tem 3 colunas. Então ficaria assim, ó. Tudo é uma questão de organização. Então vamos colocar aqui, ó, galinhas, ovos e dias. Então observe bem. Galinhas. Quantas galinhas eu tenho no primeiro caso? 6. Quantos ovos elas botam nesse período de 6 dias? 6 ovos. Em quantos dias? Em 6. Agora, muito cuidado. Vai para a pergunta. Logo, quantos ovos? Então, a pergunta é quantos ovos? Então, o x vai ficar aqui. Exatamente quantos ovos eu quero saber. Eu quero saber o valor de x. Quantas galinhas são? Agora 12, não é isso? Então, você coloca aqui 12. Em quantos dias? Em 12 dias. E lembra sempre da flechinha. Agora eu vou colocar essa flechinha, como no primeiro exercício fiz para baixo, eu vou pôr para cima. Essa escolha, gente, da primeira flecha, na coluna da pergunta, fica a critério de cada um. Então, se você quiser adotar a flechinha para baixo, tanto faz, tá? Eu escolhi aqui para cima. As outras flechinhas, obrigatoriamente, tem que obedecer o critério em função da escolha que você fez aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar essa coluna, a coluna de referência sempre é a coluna do problema, tá? Da pergunta. Então, como a pergunta é quantos ovos, então tá aqui. Eu tenho que comparar
essa daqui com essa coluna e dias com essa coluna. Então vamos primeiro fazer de conta que aqui os dias sejam iguais, tá? Então, primeiro passo é você fazer de conta, sei lá, você inventa aí 10 dias, por exemplo, tá? Só pra gente fazer esse comparativo. Então, 6 galinhas botou 6 ovos em 10 dias, 12 galinhas, supondo que cada galinha tem a mesma capacidade de produção de ovos, tá? 12 galinhas em 10 dias, ele vai botar mais ou vai botar menos? Vai botar mais, não é isso? Porque ele tem um número maior de galinhas. Então eu vou ter aumento aqui de ovos, ok? Ora, se daqui para cá aumentou, então eu sei que o x vai ser maior que 6. E o 12 é maior que 6, então ambos aumentaram, não é isso? Se ambos aumentaram, ambos se concordam. Se concordam, então a flechinha também concorda. Então flechinha para cima, ok? Aqui a mesma coisa, você vai comparar aqui, ó, 6 dias e 12 dias. Agora a quantidade de galinhas são iguais, tá? Então vamos supor aqui que tenha 12 galinhas no primeiro e 12 na segunda. Então você vai fazer o seguinte comparativo, olha só. Se em 6 dias 12 galinhas botou 6 ovos, em 12 dias a mesma quantidade de galinhas vai botar mais ou menos. Mas não é isso? A não ser que algum faça greve aí, mas eu estou tratando aqui de, teoricamente, as galinhas com a mesma capacidade de produção. Bom, então se ambos aumentam, então a flechinha também concorda. Concordou? Flechinha no mesmo sentido da questão. Agora, fazer o cálculo é bem fácil, gente. Sempre coloca a questão aqui, problema, né? Que é 6 sobre x. Copia sempre do jeito que está aqui. Igual, agora você vai copiar as outras colunas. Como todas as colunas têm o mesmo sentido, não tem razão de eu inverter a fração. Então fica 6 sobre 12 vezes 6 sobre 12. Agora, gente, vou fazer a seguinte conta. 6 sobre x. Tem várias maneiras de fazer, tá? Aqui eu vou simplificar. 6 com o 12, 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2. Aqui é a mesma coisa, 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2. Então em cima ficou 1 vezes 1, então dá 1. Embaixo 2 vezes 2 vai dar 4. Agora você pode multiplicar em cruz aqui, ó. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. 1 vezes x dá o próprio x. 6 vezes 4 vai dar 24. Aqui está a resposta que muita gente errou. Então essas 12 galinhas vão botar 24 ovos em 12 dias. Conseguiram entender, gente? Agora vamos pensar de um outro jeito. Vamos aqui pelo raciocínio. Se 6 galinhas botam 6 ovos em 6 dias, significa o quê? Que cada uma delas bota um ovo em 6 dias, concorda? Agora, vamos juntar mais 6 galinhas com a mesma capacidade de produção. Vamos juntar esses 6 que já tinha. Então vai ficar 12 galinhas, certo? Ora, cada galinha dessas não bota um ovo em 6 dias? Então, cada galinha dessa, você concorda que em 12 dias vai botar um ovo em 6, outro ovo em 6, ou seja, 2 ovos em 12 dias, cada uma delas? Ora, mas se cada uma delas bota 2 ovos e você tem 12 galinhas, 12 vezes 2 dá 24. Pô, numa prova você pode usar esse raciocínio, tá? Agora, para isso explicar matematicamente, um melhor método é fazer esse método das flechinhas. Quem entender das flechinhas mata qualquer questão de regra de 3 composta, que é um assunto importante, principalmente em concursos públicos. Então, se mais alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão, escreva nos comentários, tá? Ou escreva em inbox que eu vou estar atendendo vocês com o maior prazer, beleza? Bom, esperando aí que tenham entendido, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês e até a próxima aula, gente. Tchau!